A primeira a entrar, a Michele. Boa noite! Coisa boa! Vamos bater um papo, pontualidade mineira, isso aí, eu falei 8h30, 8h30, né? Mesmo porque eu tô sozinha hoje com a minha filha de 2 anos, o marido tá viajando, então tem horário, né? Caso ela acorde, eu vou ter que ir lá dar uma corridinha, não tenho ninguém pra me acudir, então vocês já ficam avisados, tá? Se ocorrer algum imprevisto aqui, eu vou ter que dar uma acudida. Gente, o tema hoje é muito legal. É muito legal, reputação é algo que nos sugere muito assunto. Um monte de mensagem aqui chegando. E eu vou começar explicando algo que eu fiz um post recentemente com essas informações, mas eu acho relevante a gente recordar, tá? Quando a gente fala em reputação, muitas vezes a gente tem aquela ideia de palavra antiquada, fora de moda, sabe? Tipo, aquela novela das 8, que o mocinho no último capítulo acaba com a raça do vilão e o vilão fala assim, mas eu tenho a minha reputação. Tipo, a gente tem essa ideia quando a gente fala, mas a gente tem que entender a origem dela e a importância dela e tirar todo esse invólucro aí de preconceito, porque ela é realmente muito importante e relevante. E a gente vai observar que a gente encontra o conteúdo, a essência dessa palavra no nosso dia a dia em vários momentos. Não só no que se refere a nós, mas no que se refere, obrigada Rita, mas no que se refere aos objetos com os quais a gente escolhe ter, né, na nossa casa, com os quais a gente escolhe adquirir. Se vocês forem tendo dúvida, vai colocando aqui que eu vou tentando responder. Então, gente, reputação tem origem, essa palavra tem origem em uma palavra de origem latina que significa, que é putus, a palavra putus de origem latina, que significa puro. Então é uma palavra que tem sua origem na pureza. Não é à toa que eu estou de branco, porque a gente comunica o tempo inteiro, né? Tudo que a gente usa, a gente está comunicando alguma coisa. Então eu coloquei uma cor que tem a ver com o assunto hoje. Então essa palavra tem origem em pureza. O que é pureza? É você evitar se misturar com aquilo que lhe é estranho, com aquilo que não faz parte da sua essência. Não tem nada a ver com promoção pessoal, não tem nada a ver com mesquinhez ou uma vaidade tola. É algo sério, é algo profundo, é algo necessário. E a gente tem que trabalhar isso na nossa vida no dia a dia. Entendeu? Então, assim, a pessoa que deseja ter uma reputação é uma pessoa que deseja criar em torno dela uma atmosfera de confiança, de credibilidade. É uma pessoa que deseja transmitir esses valores, que deseja transmitir certeza, que deseja transmitir estabilidade. E isso não é do dia para a noite, isso é uma construção diária. É o que a gente chama de DNA, né? É o DNA da pessoa, é o DNA da reputação da pessoa. O que você acha de uma garota de 16 anos que vai do namorado correr atrás, um cara manda embora e ela se rebaixa? Não, gente, pelo amor de Deus, né? Mulher nenhuma tem que se rebaixar, pelo amor de Deus. Pergunta é essa. Tá louco? Ainda mais 16 anos, isso aí... Pelo amor. Nosso valor é assim, né? Então, assim, gente, vamos voltar a falar da reputação que tem a ver com valor pessoal também, né? Então, eu tô cheia de papel aqui, tá, gente? Porque eu não quero esquecer nada. São muitos conceitos. E como que você constrói isso é no dia a dia, tá? Primeiro momento, eu vou tornar a falar de outro conceito que é muito legal, muito relevante, que é o autoconhecimento. Eu acho que autoconhecimento ele é fundamental em diversos momentos da nossa vida, inclusive quando a gente fala de reputação. Porque para lidar com isso, para conseguir identificar a forma que a gente consegue construir a nossa ao longo da nossa vida, a gente tem que se conhecer, tem que se olhar e tem que saber quais são os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos, as nossas fraquezas. Identifique seus pontos fortes, tá? Você é uma pessoa estável. Eu vou pesquisar aqui os termos que eu usei porque eu não quero esquecer de nenhum. Confiável, ágil, persistente, consistente, sociável. Então, assim, você estabeleça os seus pontos fortes. Escreve para visualizar. Tudo que a gente escreve, eu acho que fica mais fácil de apalpar, sabe? De concretizar. Então,
coloca seus pontos fortes de um lado e suas fraquezas do outro, né? Quais são suas fraquezas? Uma timidez exacerbada, possivelmente. Você é uma pessoa com uma formação incompleta, muito ansiosa, imatura, impulsiva. Se reconheça, mas seja honesto consigo mesmo, né? Porque muita gente evita olhar para esses pontos fracos como se a gente não olhando para eles deixassem de existir. Isso não acontece, pelo contrário. A gente só consegue trabalhar algo na medida que a gente identifica que isso existe e que pode nos atrapalhar. E não quero que você finja não ter algo negativo. Todos nós temos pontos fracos. Isso é da natureza humana. O que eu quero que você faça é que você dê enfoque aos pontos fortes, que você consiga exibi-los mais do que os fracos. Não é que você esconda os fracos, mas identificando eles, você tem como trabalhá-los para que eles sejam minimizados. Ou até mesmo, quem sabe, deixem de existir. É uma questão de mindset que eu falo sempre. Mindset fixo, que você acha que você tem um problema e ele é seu, você nasceu com ele, nada pode ser feito. Ou o mindset de crescimento, que você olha de frente para aquela questão que te incomoda, tipo, eu sou ansiosa, sou impulsiva. Ah, eu sou assim, nasci assim, quem tá comigo tem que aceitar. Não, não é por aí. Você é ansioso, você é impulsivo, bora trabalhar para melhorar isso aí. Como? Você decide. Coach, terapia, sei lá, meditação, tem várias maneiras. Mas trabalhe isso e melhore isso enquanto você evidencia seus pontos fortes. Mas você tem que primeiro se conhecer, saber quais são esses pontos exatamente. E a gente também não tá falando... esse ponto é muito relevante na questão de trabalhar a reputação. Esse é o primeiro ponto, tá? Identificar seus pontos fortes, seus pontos fracos, trabalhar os fracos e evidenciar os fortes, ok? Certo. Reputação tá ligada a quê, gente? Valores. Valores pessoais, tá? E você se liga a valores ao longo da vida, né? Quando você chega em determinado estágio, você já tá vinculado e transmitindo esses valores o tempo inteiro. Não é só durante o seu trabalho. É enquanto você vai à padaria, quando você cumprimenta o assessorista, o porteiro. Nos mínimos detalhes, gente, do dia a dia, a gente está comunicando os nossos valores. E isso é a construção da reputação. Nesse post que eu fiz, eu falei também disso. É como se fosse uma pirâmide do Egito, né? Que leva 1000 anos para ficar pronta, tijolinho por tijolinho. E é assim. Mas uma vez que você construiu isso, é muito difícil que se abale. Muito difícil que se abale. Eu tenho 2 exemplos que vai dar para dar uma ilustrada bacana nisso. Eu peguei até o livro, porque eu não quero dar informação errada. O técnico Luiz Felipe Scolari, eu nem me lembro disso, tá? Teve de vencer uma dura eliminatória para classificar a seleção brasileira para a Copa de 2002. Talvez quem goste de futebol se lembre mais. Após os tropeços, ele assumia responsabilidades sobre os maus resultados. Ele chamava pra ele a responsabilidade, assumia o erro. Então, assim, a gente tem uma situação difícil, mas uma vez que ele assumiu aquilo, ele trouxe pra ele manteve a reputação. É diferente de você enfrentar uma situação complicada e fugir dela, negar ela, sair fora, ou então recusar a sua responsabilidade diante daquilo. Entende? Sua reputação realmente vai por água abaixo. Então, é uma questão de você manter esse equilíbrio, manter essa coerência o tempo inteiro, não importa em que situação você se encontre. Se for uma situação agradável ou se for uma situação difícil, de desafio. Mantenha seus valores sempre. A gente pode ficar com medo, tipo ele poderia falar, não, a culpa não é minha, a culpa foi dos jogadores, ele tá achando, ele tá tendo a ilusão, né, de que ele, tirando o corpo fora, a reputação dele está sendo protegida. Muito pelo contrário. É quando a gente assume, dá a cara a tapa, é que a gente mostra que a gente realmente tem essa reputação. E aí, é como se fosse um cofrinho que você vai colocando a vida inteira lá dentro, né? E vai formando a reputação. Na hora que você precisa tirar dali de dentro numa situação complicada como essa, você tem de sobra.
E as pessoas no fim passam a te admirar ainda mais, entendeu? Eu peguei isso aqui porque eu não ia saber, eu não ia lembrar exatamente da situação, porque eu realmente, eu não sou muito ligada a futebol, apesar de gostar de Copas, mas eu não ia lembrar jamais que em 2002 rolou isso aí, né? Então, gente, valores que são construídos todos os dias, nos mínimos detalhes. O termo que a gente usa exatamente é o DNA simbólico da reputação. Porque é isso mesmo, é a coerência nas suas mínimas atitudes, né? A gente não adianta ser bacana com o chefe e ser desleal com o funcionário inferior. Isso não é coerência, isso não é ter valores, não é reputação. As pessoas percebem, entende? As pessoas percebem isso. Então, vamos se ligar nisso. São valores éticos, são valores morais, estéticos, científicos, culturais, são todos os tipos de valores que você pode, né, angariar ao longo da vida. E eles são seu patrimônio. Isso é patrimônio, ninguém te tira. Uma vez que você se vincula realmente, de verdade, não é fingir que pensa assim e não pensa. Isso é seu, ninguém te tira. Certo? E tem um outro termo que eu acho legal a gente falar nesse momento, que é o efeito halo. O que significa? Quando você vê uma pessoa tendo uma atitude bacana, você não conhece ela, você acabou de ter contato. Aí ela teve uma única atitude bacana. O que é o efeito halo? Você já sugere dentro de si que ela é uma pessoa legal de uma forma geral. Você já amplia. E se ela for uma pessoa que, por exemplo, desceu de um táxi, foi grosseiro, você pegou essa visão de relance, essa pessoa você nunca viu na vida, mas ela teve uma atitude que você reprova, você já julga que ela é uma mau caráter. É o efeito halo. Uma atitude reverbera toda uma personalidade. Entenderam? Diante de alguém que você não conhece. Então a gente tem que ficar atento a isso, porque às vezes você tem uma reputação legal, você está construindo isso, você tem valores, mas num dia ruim, todos temos, né? Você largou isso de mão. Tenho esse direito um dia, fui grosseiro com alguém. Existe o efeito halo. Aquela pessoa que não te conhece, que só te viu naquele momento, agindo daquela forma, ela vai te interpretar de forma errada. E mudar isso, se você precisar mudar, se for uma pessoa que você vai precisar ter mais contato depois, pode exigir muito esforço, sabe? Depois que a gente cria uma primeira impressão ruim, é difícil, né, trabalhar para reverter a situação. Então a gente tem que ficar de olho nessa questão mesmo. Efeito halo, ok? Gente, eu falo muito que a reputação, eu tô falando da reputação na forma que a gente age. Ok? Mas a reputação, muito mais do que ação, ela é percepção. Ela é a forma como o outro nos percebe. Por isso que eu digo que quando a gente age, a gente tem que ser coerente, a gente tem que ter noção dos nossos valores, das nossas fortalezas, dos nossos pontos fortes, para conseguir comunicá-los com eficiência e segurança. Porque às vezes a gente tem tudo isso e é inseguro. Quando você comunica de forma insegura, o outro não capta. Então, você tendo ciência disso tudo, comunique de forma, tem batom aqui, eficiente. A reputação, muito mais que uma forma de ação, é uma forma de percepção do outro, porque de nada adianta eu ser tudo de bom e não comunicar isso pra ninguém. As pessoas não vão enxergar. E eu não vou conseguir atingir os meus objetivos. Então, assim, da mesma maneira que comunicação não é o que eu digo, mas é o que o outro compreende, reputação é muito mais do que eu faço, mas do que eu sou, mas do que eu faço que o outro percebe de mim. Entendem? Então, assim, imagem também, eu coloco isso muito, imagem, muito mais do que o que eu exponho é o que o outro enxerga. Reputação idem. Então a gente tem que ficar atento no que o outro, no que o contexto está observando de nós, quais as conclusões que estão sendo tiradas de nós. Trabalhando tudo isso de forma cadenciada, como eu tenho dito desde o início da live, é o autoconhecimento, estabelecer pontos fortes, pontos fracos, trabalhar os fracos, evidenciar os fortes,
né? Se conectar, se associar a valores positivos de forma genuína, de forma verdadeira, porque o falso não convence. O falso em algum momento cai por terra. Pode, né, durante um pouco tempo ali se sustentar, mas em algum momento a pessoa pisa em falso e você consegue perceber a essência na energia que ela emana. Então, assim, tudo isso tem que ser de forma muito genuína. No mercado, gente, de trabalho, no qual a competitividade é cada vez maior, a gente cada vez tem mais opção, né? A gente vai no supermercado e a gente fica tonta. 57 marcas de desinfetante, 37 de molho de tomate. O que define a sua escolha? Pensa bem, você acha que tá tudo no campo racional? Não tá. Não tá. São muitas coisas que estão por trás do marketing. Muito trabalho. É a posição que o produto tá na gôndola, são as cores da embalagem, é a propaganda que você ouviu, é muita coisa ali envolvida. But a reputação está entre essas coisas, esses quesitos, e vou te dizer que se não for uma das mais importantes, é a mais importante. Porque hoje em dia, quando a gente define algo, a gente não está definindo porque tem mais qualidade do que o concorrente. Porque hoje em dia os concorrentes, gente, tem como oferecer os mesmos preços, a mesma qualidade, a mesma oferta. Não tem muito para onde ir. A diferença tá nos valores que você comunica. Por isso que hoje em dia tem muita marca se ligando a... Exatamente, Michele, bom nome não se compra, isso não tem preço. Então, assim, é por isso que hoje em dia muitas empresas se ligam a atividades de consciência natural, que ajuda o meio ambiente, que está ajudando uma comunidade carente, porque isso é valor, entendeu? Então você tá lá, mil opções, o que vai definir é algo que transcende o material. É algo que ninguém pode ter igual a você. É algo que não tem patente para isso, entende? E é algo que é construído, que é galgado nessas pequenas atitudes. Numa fala aqui no rádio, numa mensagem aleatória que não é aleatória colar. E aí você vai construindo isso, e por fim, a decisão ela ocorre de maneira que você pensa que é consciente. Mas aquilo tudo tá dentro, aquilo tudo tá sendo computado no seu inconsciente o tempo inteiro. Então vamos pensar que no mercado de trabalho é a mesma coisa. As pessoas, vender com emoção, isso mesmo, Jaque, exatamente. As pessoas hoje em dia, elas têm as mesmas competências, tá todo mundo tendo MBA, faculdade, sabe, pós-graduação. Então assim, oi Paty, seja bem-vinda. Então assim, se diferenciar no mercado de trabalho, gente, tá cada vez mais complicado e a gente tem que se ater a essa informação, ela é muito valiosa, ela pode mudar seu rumo. Você tem que oferecer emoção, você tem que oferecer algo intangível que é só seu. É a experiência de lidar com você, com seus valores, sabe? Isso é reputação. Então, assim, fica parecendo que é algo só pro mercado, né? Produto, pessoa jurídica. Não, isso faz parte da vida hoje em dia. Pros mínimos detalhes. Eu fico muito feliz mesmo, quando assim, por exemplo, tem uma pessoa que trabalha comigo aqui em casa, né, me ajuda com as tarefas domésticas, e eu fico extremamente feliz em colocar essa pessoa no seio do meu lar, de confiar, entregar minha filha para ela olhar para mim, de tê-la como alguém assim, da família mesmo, e se por alguma razão essa pessoa tiver que sair da nossa casa, sempre que isso aconteceu, eu sempre tive um feedback assim, olha, que me emociona. Isso mostra pra mim mesma os meus valores. Então, se atenha a esses feedbacks que podem parecer sem valor, mas que estão te comprovando a sua construção. Eu dei um exemplo, tá? Quando eu trabalho com alguém, quando eu saio da empresa, as pessoas ficam chateadas que vão deixar de conviver comigo, que pena, você vai fazer falta. É claro que nem tudo é verdadeiro, mas a gente sente quando é verdadeiro.
A gente sente quando tem uma harmonia ali. Bate a vibe. E isso tá te comunicando, olha, legal, isso é bom, isso é muito legal. Então, vamos ficar atentos a esses indícios que parecem pequenos, mas que não são pequenos, que nos mostram o rumo que a gente tá tomando. Se de repente aparecer alguma situação que fala, que bom que você tá indo, ou sei lá, chegou na Rádio Peão, não fique chateada. Olhe com um olhar crítico. Será que realmente faz sentido? Onde que eu posso melhorar? Tá bom? Então, voltando à questão do mercado, né, de trabalho, que a gente tem que se diferenciar nesse ponto intangível, inacessível, né, de forma no tato, é algo que a gente muitas vezes nem percebe de forma consciente, né? Isso mesmo, Shelly, a gente sente, né? Energia é uma coisa que não tem como enganar. Gente, então assim, nesse mercado competitivo a gente tem que se apegar nisso. E quando eu falei que a gente tem exemplos disso na nossa rotina, eu falei hoje no story, dei 2 exemplos. Eu falei da Nike, quando você escolhe um tênis Nike. Por que você escolheu o tênis Nike? Você acha que realmente ele é melhor do que o Adidas, sei lá, outra marca, que também é boa? Na verdade, você está se vinculando aos valores da marca. Tá? Esporte, sei lá, a pessoa que faz e acontece. Eu falei da MAC, que é maquiagem, mas eu tava pensando na Apple. Quando a Apple vende um produto, gente, ela não tá vendendo só a questão técnica da coisa. Ela tá vendendo layout, ela tá vendendo a ideia de que você é moderno, que você é contemporâneo junto com ela. Você exibe um produto da MAC dizendo sem dizer nada. Olha, eu tenho as mesmas características da marca, entendeu? E a Michelle, que é uma seguidora muito querida, me mandou depois um áudio me falando, Roberta, é a mesma coisa com a Harley. E é isso mesmo, é exatamente isso. A pessoa que decide comprar uma Harley Davidson, ela tá se ligando à liberdade que a marca oferece, que a marca vende junto com o produto. A gente faz a mesma coisa com a nossa capacidade profissional. A gente não tá vendendo só o nosso fazer diário, nosso ofício. Tem muita gente que faz igual a nós, gente. Cada esquina tem. A gente tá vendendo a nossa pessoa junto, as nossas crenças, tudo junto. A nossa reputação é o que vai definir se a pessoa vai querer contratar a gente ou não, no fim das contas. Vocês me entendem? Então, assim, sem reputação, gente, não tem confiança. Sem confiança não tem escolha. Reputação é confiança. É você criar uma atmosfera de confiança em torno de si, através dos seus valores, através dos seus pontos fortes, tudo isso que eu já falei. Uma coisa leva a outra, é uma escadinha. Eu vou escolher contratar você, eu vou escolher comprar aquilo, porque eu confio naquela marca. Eu confio que ela tem valores que se associam aos meus. E eu quero, se por algum acaso eu penso que me falta um pouco desse valor em si, eu vou lá e trago para mim quando decido adquirir esse produto ou esse serviço. Vocês estão me entendendo? Então, assim, é nisso que a gente tem que se diferenciar, tá? Consultoria, gente, tem a rodo aqui na internet. A rodo. Eu não posso vender mais uma consultoria. Eu tenho que me diferenciar. Eu tenho que oferecer a Roberta no pacote, entendeu? A experiência de lidar comigo, o sorriso, a alegria, o apoio. Isso é muito mais do que puramente a informação. Isso agrega valor, um valor assim que a gente inestimável. Então, quando a gente for vender algo, a gente tem que se ater a isso. E é a reputação. Se você não parou para pensar até hoje, comece agora. Veja o que você já construiu, ou até onde você já galgou, e mira, foca. Agora vai ser isso, isso e isso. Eu estou agindo de forma consciente, de forma intencionada. É diferente de fazer por fazer, sem perceber, sabe? Pisar na bola de vez em quando, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Pontualidade é pontualidade, respeito é respeito, sabe? Cordialidade é cordialidade, empatia é empatia. Então, tudo isso comunica quem você é o tempo inteiro. Desde a hora que você acorda até a hora que você dorme. E hoje em dia, gente, com rede social, não só com rede social, mas assim, com internet, tudo online,
a gente tem muito mais chances de mostrar os nossos pontos fortes, mas também os nossos fracassos. Uma falha, puf, rodou geral, tá todo mundo sabendo. E eu falei sobre isso na live sobre presença digital. A gente, às vezes, acha que não tá circulando, mas circula, porque você não viu que alguém tirou uma foto, alguém fez um vídeo, você não se ateve, quando você vê já tá circulando. E tem gente que tem prazer em denegrir a imagem alheia, porque é uma forma de se autopromover. Quando você vê alguém se ferrando, né, você fala, então, se não sou eu, tá tudo bem, entendeu? Tem gente que acha legal mostrar o fracasso alheio. Teve um acontecimento comigo, se vocês forem no YouTube digitar meu nome, vai ser o primeiro vídeo que aparece. Primeiro vídeo que aparece. Em 20 anos de profissão, como jornalista, repórter, apresentadora, eu apresentei zilhões de jornais. Teve um dia que eu falhei. E por várias razões, né, que tipo, não foi nem por desinformação em si, mas é porque o ministro tinha caído naquele momento, eu subi pra bancada para dar notícia em última hora, trabalhava em um canal de notícia, e não me passaram as informações e me colocaram no ar antes de me passarem os dados, e eu gaguejei até que um estagiário me socorreu e passou por baixo assim uma folha com tudo, e aí eu comecei a ler. Só que esse momento que eu gaguejei, que eu fiquei aguardando a informação chegar e ninguém me passava pelo ponto, no dia seguinte, no mesmo dia, isso já tava rolando total. Nossa, e veio comentário, todo mundo na TV viu, todo mundo ficou sabendo. Eu tive que ter um controle emocional muito grande. Depois o meu gerente na época veio e falou, Roberta, foi uma falha da equipe, papapá, mas eu fiquei me sentindo muito mal. É minha cara que tá lá na frente. Então isso acontece. Tem gente que vai querer focar na sua queda, entendeu? Então fiquem atentos, da mesma forma que a gente tem muitas ferramentas, muitas possibilidades hoje em dia para comunicar nossos valores, a nossa reputação, o contrário também acontece, né? E quando a gente falha, como eu já disse, reconhece o erro, assume, segue em frente, isso até conta pontos a favor. O negócio é negar, é fugir. E diante de uma situação dessa, às vezes, impensadamente, no ato reflexo, você se esconde, você recua. A gente, né? É tudo muito instantâneo, é tudo muito na hora. Quando você vê, tá lá, tá rolando. É muito difícil, assim, é complicado. A gente tem que aceitar, é um fato, é a realidade, e lidar da melhor maneira possível. Então, gente, vamos lá. Eu tô pegando aqui meu roteirinho, porque eu não quero esquecer absolutamente nada, tá? Já falei que a gente tem que transmitir tudo, nossos valores, de forma que a percepção alheia tem essa percepção ideal do que a gente quer transmitir, né? O efeito halo eu já falei. E a nossa força, gente, então, nisso tudo, nesse contexto todo, tá na nossa capacidade de produzir a percepção adequada. Entenderam isso? A força tá na nossa capacidade de produzir a percepção adequada que o outro tem de nós, aquilo que a gente quer que percebam. E parece que é fácil, mas não é. Tem técnica por trás disso. Tem técnica, tem que ter um pensamento intencionado, tem que ter exatidão, tem que ter coerência, tem que ter raciocínio. Não é simplesmente fazer por fazer. E como eu disse, é o tempo inteiro, nos mínimos detalhes da nossa vida. Porque reputação é também imagem. A reputação está ligada à imagem, uma coisa não se desvincula da outra. Então, o tempo inteiro a gente está comunicando quem a gente é, como que a gente pensa. Se eu trato alguém mal, por acaso, sem a menor necessidade, eu já estou comunicando naquele momento a forma que eu sou, os meus valores, a forma como eu me comporto diante do mundo. E é o efeito halo, por mais que aquilo seja um momento pontual, quem está de fora vai interpretar que você é aquilo ali o tempo inteiro. E a gente tem que ter essa consciência, porque eu converso com muita gente, as pessoas não têm isso no campo consciente da mente. Não tem. E vai vivendo a vida. E quando vê, no momento que precisa da reputação, no momento crucial, que pode refletir no emprego ou no desemprego, não tem pra onde correr. Entenderam? Eu acho que hoje em dia a alma do negócio está na confiança que a gente transmite,
e na reputação igualmente. Confiança é reputação, que é escolha. As pessoas vão escolher você, vão escolher o seu serviço, vão escolher uma marca determinada por conta disso. Tenham isso em mente, trabalhem com isso em mente, porque pode ser o grande diferencial de uma carreira inteira. Vamos ver se eu falei tudo. Na era da informação não basta informar, a gente tem que convencer. E é isso mesmo, né? Informar por informar, a gente olha e... Parará, parará, parará. Você me pega aqui falando assim, gente, eu sou isso, eu faço isso. Eu tô convencendo? Eu não tô convencendo. Não basta informar, a gente tem que convencer. Para convencer, você tem que lançar a mão dos seus atributos. Ninguém vai te escolher porque você disse que você é bom nisso. Todo mundo é bom nisso, um monte de gente é bom nisso. Você tem que ter algo mais. E você tem que mostrar que você tem algo mais. Certo? Não basta ser conhecido, é preciso ser respeitado. Confiança é respeito. Não basta todo mundo saber que eu existo. Você tem que ter respeito. É muito ruim, inclusive, todo mundo saber que você existe e você não ser respeitado. É péssimo. Eu prefiro que poucos me conheçam, mas que eu tenha o respeito desses poucos. Então a gente tem que ter confiança e respeito. Não importa se a sua reputação abrange um público enorme ou um público pequeno. Tudo é galgado. É preferencial que seja um público pequeno, mas que seja um público que te respeite, que te enxergue com esse diferencial, do que um público enorme, grande, que te enxerga como um qualquer, mais um na prateleira. Certo? E isso eu penso muito quando a gente começa a trabalhar com rede social e fica pensando em seguidor. Se desvinculem disso. Eu, depois que saí da TV, perco seguidor assim, ó. Já perdi uns 5 mil seguidores desde que eu saí da TV. Eu tô achando ótimo. Porque eu quero que fique aqui quem se interessa pelo que eu tenho a dizer. Não me importa quem vai me seguir porque me via na TV, ou porque me acha bonita, ou porque tem que me seguir porque tá interessado no meu conteúdo e ponto. É isso que a gente tem que se ligar. É alguém que me enxerga com valores, que essa pessoa enxerga em mim valores que ela se interessa, que ela quer se associar. É isso. Então não tentem abraçar o mundo, pensar em de repente promover algo para um público gigante, querer para amanhã ter um público gigante. As pessoas precisam ser fiéis, precisam ser verídicas. Tem que ter verdade na sua comunicação. Tem que ter verdade naquilo que você é, naquilo que você vende. Senão não funciona. Senão não tem vida útil. Acaba ali na frente. É assim. Tomar um meu chá. Eu sigo no chá de boldo, gente, porque a minha gastrite, graças a Deus, tá melhorando. Mas eu sigo no meu chá de boldo. E tudo isso vale para pessoa física e pessoa jurídica. Certo? Empresa e pessoa física. Vale para todo mundo. Quem vende confiança é porque oferece reputação. E é aí que vai residir a escolha por você. Eu acho que eu passei a mensagem. Vamos ver se eu falei tudo. Falei. Alguém tem dúvida, gente? Essa live vai ficar disponível lá no meu canal no YouTube. Amanhã ela fica rodando nos stories por 24 horas, mas ela vai ficar disponível depois porque eu acho legal manter as coisas lá, né, as informações lá para que quem quiser revisitar. Tem um outro conceito que se chama revolução do olhar. Ele diz o seguinte: não basta fazer tudo corretamente se o modo de transmitir sua correção não for suficientemente eficiente para ser percebido como tal. É isso aí. Não basta a gente ser XYZ se a gente não comunica que a gente é XYZ. Não basta a gente ter muito conhecimento se a gente vai morrer com esse conhecimento só pra nós. É mais ou menos por aí. A gente tem que compartilhar, a gente vive em sociedade, a gente tem que compartilhar, a gente tem que dividir, a gente tem que expor nossos valores, as nossas referências, o nosso potencial, tem que comunicar isso com eficiência. Porque
É um caso que me acontece bastante. As pessoas são e não comunicam o que são, sabe? Por medo, por insegurança, por uma série de fatores. E aí o que eu falei no início da live funciona bastante, de você listar os seus pontos fortes e os pontos fracos, trabalhar os fracos e potencializar os fortes, encontrar maneiras para isso. Então, é um caminho muito legal pro autoconhecimento, que é indispensável para tudo na nossa vida. Eu tô planejando uma live só sobre autoconhecimento, porque eu acho que tudo que a gente põe à mão para dar certo tem que ter uma pitada de autoconhecimento. Pitada não, tem que ter muito de autoconhecimento. E é um processo que eu busco em mim todos os dias. Eu tô o tempo inteiro em autoanálise, sabe? Eu faço terapia, mas assim, o tempo inteiro eu tô em autoanálise, eu tô refletindo, eu tô me questionando, eu tô olhando o outro com esses olhos que eu passei pra vocês hoje. Eu tô tentando me comunicar, me mostrar da forma que eu passei pra vocês hoje. E tudo é hábito. Parece que é difícil, mas à medida que você vai fazendo todos os dias, isso se torna automático. Tudo na vida é hábito, tá? Parece que, ai, Roberta, é complicado, vou ficar raciocinando o tempo inteiro o que eu tô comunicando e tal. No início pode parecer um pouco estranho. Depois entra no ritmo e se torna algo seu. É aquilo que ninguém te tira. Tem determinadas coisas na vida que ninguém te tira. É seu. Tipo a reputação. Entendeu, gente? Acho que falei tudo, né? Tem um outro termo aqui que eu acho legal falar. Quando eu falei que a gente tem que ter algo único, algo exclusivo, algo que a gente vende que tá além do produto ou do serviço, é algo que transcende, é a transcendência. Algo que transcende o tangível, o palpável. Vocês já pararam para pensar na profissão de vocês, no que vocês estão vendendo, além do produto? Porque um serviço como o seu a gente pode encontrar na esquina. Tá, não precisa ser na esquina, mas na cidade vai ter outra pessoa vendendo o mesmo que você vende. Como que você vai se diferenciar? Se questiona isso. O que você está oferecendo de intangível, de experiência, para que a pessoa te escolha diante de tantas opções, de tanta concorrência? Esse, para mim, é o grande lance do momento, é a alma do negócio. A gente tá num mundo que toda hora surge novas profissões, concorrências. Graças a Deus, muita gente tá tendo acesso a curso superior. Isso é ótimo e é uma forma da gente se esforçar cada vez mais para que a gente se diferencie nesse mercado. É pra gente se reinventar, pra gente se olhar, se conhecer e extrair o melhor que a gente tem e oferecer na mão do cliente muito mais do que apenas um serviço, um produto. Pra gente oferecer a nossa essência, pra gente se oferecer. E isso não tem preço. Isso não tem como calcular, tá? Fico incomodada quando os concorrentes me copiam. Michele, não fique. Fique honrada, fique orgulhosa. A gente só copia o que é bom. Não fique incomodada. Eu não me incomodo. Eu falo, nossa, se me copiou é porque eu tô no caminho certo. É porque eu inspirei alguém. Pensa que você tá inspirando outras pessoas, tá? Pensa nisso. Falei dessa transcendência, né? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É isso, gente. Falei tudo. Um beijo enorme pra vocês. Eu adorei falar sobre reputação. Eu acho que eu vou voltar nesse assunto mais vezes, porque eu acho que ele é muito essência, muito crucial. Eu quero colocar por terra. Lívia, um beijo pra você. Eu quero jogar por terra esse preconceito que muita gente tem a respeito desse termo, tá? E eu acho muito chato quando alguém fala, reputação é antiquado, é velho. Não é. Uma pena que algumas pessoas pensem assim, porque elas estão deixando passar oportunidades. Tá? A gente tem que fazer o caminho do raciocínio que eu fiz aqui com vocês pra gente chegar ao verdadeiro sentido, significado dessa palavra, o valor dela. Vamos nos apropriar disso aí, tomar as rédeas da nossa vida, da nossa profissão nas nossas mãos, fazer o melhor que a gente pode, ser o melhor que a gente pode, pra quem nos contrata ou não.
para quem simplesmente nos acompanha, nos admira, troca informações. A gente tem que ser o melhor que pode sempre. Para todo mundo. Pro seu familiar, pro seu vizinho, tá? Inclusive pro seu cliente. Um beijo enorme pra vocês. Até semana que vem. E eu acho que vai ser uma live bem legal semana que vem. Mas